Primeiro, boa tarde a todos. Eu agradeço a oportunidade que me ofereceu a Associação Brasileira de Cinematografia por meio da ABC Cursos, cursos de cinema, para esse encontro, né? E me apresento. Eu sou Carlos Klatskin, sou engenheiro, formo parte da ABC. A minha tarefa é fornecer suporte de engenharia em tecnologias de áudio Dolby. E não só Dolby, eu trabalho na área de áudio em geral, mas bem já especializado nessa área. E sou responsável também pela administração das operações vinculadas à produção em cinema, Dolby em cinema. Por enquanto, antigamente era América Latina, hoje é mais Brasil, está mais, digamos, dividida em secções, América Latina. E atualmente eu superviso e participo da implementação de sistemas Atmos em cinemas e em estudos de finalização de som, aí sim, na América Latina. E também faço parte de um escritório que pertence a Dolby, na que a gente faz revisão de projetos de cinemas e de estúdios. Esses projetos precisam ser autorizados porque há um controle de qualidade, do projeto para que o sistema Atmos tenha um desempenho adequado. Então, avaliamos esses projetos, eu autorizo se está tudo certo, ou se não, converso com os arquitetos, com os engenheiros, até conseguir ajustar as coisas. E a partir de aí se pode proceder, digamos, à execução desse projeto, né? E na parte de aplicações para cinema, eu trabalho há muito tempo, já 25 anos, na habilitação de estúdios para mixagem para cinema. E nesse tempo, antigamente, mas na época de filme, de película em si, eu fazia os chamados print masters, que são, digamos, a versão final que vai ir para as cópias. Então, cuidava da monitoração e da execução desse master de som para enviar para laboratório. Então, já fiz mais de 400 filmes nesse tempo, longas e inúmeros curtas, digamos. Eh, e nessa época, até filme também cuidava da parte de laboratórios, porque uma vez que você finalizava esse master de som, precisava transcrever esse master para um negativo de som. Assim como tínhamos negativo de imagem, tinha negativo de som. E essa era uma tarefa bastante crítica, bastante difícil. E, em verdade, o que eu fazia era colocar em funcionamento, ou a ponto, e calibrar os sistemas de controle de qualidade desses, eh, das máquinas que conseguían, digamos, fazer estos negativos, né? Eu tive a oportunidade também de trabalhar, estamos falando de também 25 anos atrás, ou 20 anos, verdade? E quando começou a ser discutido a televisão digital, a gente fez uma transição da televisão analógica para a televisão digital chamada terrestre, que em verdade é a que vai pelo ar, mas é chamada terrestre. A minha participação foi a de tratar de passar informação técnica, e inclusive tratar de implementar o codec de Dolby para áudio multicanal, que é o AC3. Esse AC3 que se utiliza nos DVDs, também pode ser utilizado para transmissão de televisão multicanal. Então, trabalhei nesses fóruns. Aqui no Brasil, na Argentina, Uruguai, Brasil, Chile, Colômbia e Venezuela. O formato final é um outro formato que também é de Dolby, que integra a televisão digital. E há pouco tempo veio a segunda discussão, que aí já não participei, não estava mais nessa área, sobre a implementação da nova televisão digital. Tem uma versão nova agora que está sendo implementada. E a partir de 2013, eu comecei a trabalhar na implementação do programa Dolby Atmos na América Latina,
que tinha a ver tanto com a instalação e a regulagem dos sistemas de cinemas como de estúdios. Estúdios se implementaram posteriormente, a partir de 2018, aqui no Brasil. E antes de trabalhar para Dolby, eu fui professor e parte de um núcleo de pesquisa na Argentina, na Universidade Tecnológica Nacional, em uma outra área, que é uma área chamada teoria de controle, nos campos de modelação e simulação de processos dinâmicos, que tem aplicação na área de automação industrial. E pode parecer distante, mas não é tão distante assim, porque a base matemática e física necessária para lidar com essa área também se aplica a áudio. De fato, o pessoal que desenvolveu a teoria de controle para máquinas pegou muita coisa emprestada da teoria, das teorias de análisis en frecuencia utilizadas en audio, que nacieron ya en la época de los teléfonos. Así que el mundo es un conocimiento es una malla tecida en la cual una área aproveita de otra. Más área matemática, a base matemática, es básicamente a mí. Y mudé para área de cinema por una cuestión de interés, curiosidad y oportunidades, digamos así. Y aproveitando esa base. Y cuando trabajé en esa área de control, lo que hacía era identificaba parámetros de máquinas, formulaba una especie de modelo matemático de esas máquinas para poder elaborar, digamos, sistemas de control de esas máquinas. Entonces, en fin, ese es, digamos así, mi currículo, digamos assim. Mas vamos falar do curso, que é o que interessa aqui. O plano, o projeto do curso é apresentar em 6 aulas online, segundas e quartas, assim a partir das 19 horas, a partir da próxima semana. E as informações para subscrever nesse curso estão no próprio link de convite, digamos assim. Então, em que consiste esse curso? Y está dividido en 6 aulas, en las cuales en cada una de ellas vamos a tratar un aspecto diferente. Y estos aspectos son bastante abrangentes, digamos. Porque es importante ter a visão geral das coisas, não só o detalhe técnico. Então, a primeira fase tem a ver com a evolução do som no cinema, desde o mudo até o áudio orientado a canais e o áudio orientado a objetos, que é o que estamos trabalhando hoje em dia. É uma história fascinante, muito interessante, porque tem a ver com o desenvolvimento da tecnologia, com o desenvolvimento do mercado do cinema, a experimentação. E o que estamos vendo hoje em relação digamos, a esta nueva realidad que tenemos, cinema por un lado, plataformas por otro, no es una situación nueva. Esto ya aconteció en la década de los 50, donde el cinema competía con la televisión por ar. Y ahí ella precisó, el cinema precisó, de ofrecer nuevas características atractivas, digamos, todo o potencial que tem o cinema, com as telas grandes, com a cor, com o som, que a TV nessa época não tinha, era uma TV preto e branco, uma tela com relação de aspecto 1:33:1, meia quadrada, e um som mono. Aí o cinema aproveitou essa dificuldade da televisão, estou falando de início dos 50, mais ou menos, em que os cinemas começaram a sentir a pressão da televisão, o pessoal ficava em casa assistindo TV, y hubo una revolución enorme ahí. Aparecieron los formatos que para nosotros son ya súper familiares, mas en esa época eran novedades, ¿no? Inclusive filmes coloridos no eran tan frecuentes. Entonces, la industria del cinema respondió a ese desafío de la televisión con telas más largas, como Cinemascope, o Cinerama, o 70 milímetros, son todos formatos de telas grandes, que necesariamente precisaron
uma atualização do som. Um som mono com uma antena muito larga não funciona bem. E surgem os sistemas multicanais. Esses primeiros sistemas, o primeiro sistema multicanal, é muito interessante essa história, foi elaborado por Disney, com um sistema que se chamou Fantasound, para um filme chamado Fantasia, na qual já tinham 3 canais de som por trás da tela e um canal surround. Em verdade, mais de um canal surround. Mas foi uma experiência única, muito bonita, muito linda. Mas isso foi em meio da Segunda Guerra, isso não prosperou, ficou por aí. E só retornou o som multicanal a partir dessa outra época, dos 50, quando a televisão começou a concorrer com o cinema. E é uma história fascinante por causa de todas essas mudanças tecnológicas que houve. E a gente permaneceu, digamos, com som multicanal, orientado a canais, até o final da película. Chegamos a um formato 5.1 e o último formato em película foi um formato que diria que seria como um 6.1. Tinha, desculpe, 5.1, com um canal surround traseiro adicional, chamado EX. Mas até aí conseguimos chegar com a película, porque o problema era colocar esse conteúdo multicanal na película. Daí vamos ver, digamos, por que e como foi feito isso. E isso a gente heredou. A herança, digamos, 5.1 vem de aí. Quando veio a transição para o cinema digital, aí continuamos com o mesmo formato 5.1 que já tínhamos, nesse caso em Dolby Digital. O som já era digital na película, para Dolby Digital. Mas o cinema digital ofereceu outras oportunidades. E apareceram vários formatos, aumentando o número de canais, que não prosperaram. E em Dolby começou a discussão. Já passamos por formato 4, formato 5.1, 6.1. Vamos continuar aumentando canais. É isso que queremos fazer do áudio. Até que houve uma decisão que foi uma ruptura completa, que foi a decisão de começar a trabalhar não já com o conceito de canais, e sim de objetos, o que chamamos de mixagem orientada a objetos, que é o Dolby Atmos. Esta é a última tecnologia presente, e é uma tecnologia já em funcionamento, já industrializada, digamos así, normatizada. Vamos conversar um pouco mais sobre isso. E esses formatos de cinema sempre deixaram filhos que vão para casa, home, para os formatos de home theater, digamos assim, que também herdaram um 5.1 Dolby Atmos. Tem o mesmo nome, mas se implementam de forma diferente, que já vamos ver. Então, o que acontece? Aí vamos para a segunda aula, que é a parte de cinema e streaming. E existen diferencias fundamentais para quien está na produção, fundamentalmente na mixagem. Entre a mixagem que é feita orientada para cinema e a mixagem que é feita para home entertainment. E essas diferenças nascem porque a forma em que implementamos o som na sala de cinema necessariamente não pode ser a mesma que podemos fazer em casa. Não podemos encher a casa com caixas de som como a gente faz nos cinemas. E tem uma outra questão, e é que a largura de banda, a quantidade de dados que podemos enviar via streaming não é a mesma que a liberdade que nós temos para enviar dados para um cinema. Os cinemas digitais, eles reproduzem os chamados DCP, que são conjuntos de dados y son alojados en servidores. Y ahí tenemos una largura de banda enorme, entonces podemos hacer mucha cosa. Y cuando precisamos distribuir conteúdo multicanal y Atmos para aplicaciones en home theater,
Estamos limitados. Entonces, los codecs son diferentes, la forma de monitorar es diferente y ahí existen diferencias fundamentales. Entonces, entramos en una tercera aula que tiene a ver con la parte de monitoración. Uma coisa é você ouvir conteúdo em uma sala de cinema que é grande, que tem um tempo de reverberação maior. A acústica é uma ciência extremadamente complexa. Então, você tem basicamente dois elementos que você está ouvindo. Um é o som direto que vem da caixa de som até teu ouvido, e o outro é o som refletido na superfície interna da sala. É o que chamamos de campo reverberante. Quando você está em um ambiente doméstico, em casa, o campo reverberante existe, mas não tem a importância que tem em uma sala de cinema. Então você está ouvindo basicamente o som que vem direto das caixas, basicamente, direto das caixas. Então, a forma que você ouve em casa é diferente da forma que você ouve no cinema, porque está em um ambiente grande, com campo reverberante presente. Embora as salas están bem tratadas acústicamente, mas existen muitos fenómenos complexos na acústica, que não é só a questão dos muros, questão de volume também. Então, acontece que quando você está produzindo para cinema, não é a mesma coisa que quando você está produzindo para home entertainment. E você tem que monitorar da mesma maneira, porque o que interessa é que o creador da obra, o que interessa para o criador da obra é que a audiência escute a mesma coisa que ele está ouvindo, que ele está criando. E então, essa é a questão toda. Não podemos monitorar da mesma maneira quando produzimos para home entertainment que como quando produzimos para cinema. E, por isso, o terceiro ponto tem a ver, digamos, com a importância de monitorar no formato apropriado. E tem um outro fenômeno que es prácticamente macizo hoy en día, y es que mucho conteúdo está siendo ouvido, presenciado, digamos, con fones de oído. Y no tenemos tecnologías para reproducir campo sonoro espacial inmersivo de Dolby Atmos en fones. Mas ahí las cosas funcionan de otra forma. Se tiene una otra forma de percibir eso. Es lo que llamamos de som binaural. Y esa es una otra forma de entregar conteúdo. Entonces, tenemos que tomar cuidado con ese tipo de aspectos. Después vamos a ver que Dolby Atmos tiene una serie de recursos para adaptarse a diferentes tamaños de sala, diferentes distribuciones de caixa, en fin. Existe una flexibilidad, pero esa flexibilidad no es, digamos así, total. Existen limitaciones y tenemos que saber ese tipo de cosas. Vamos a conversar sobre eso. Y entonces, tenemos que monitorar de la misma forma que les van a asistir, quién va a asistir, que el consumidor final va a asistir. Y, como mencioné, en una cuarta aula, vamos a conversar del flujo de distribución de audio. Acontece que los llamados deliveries, o sea, lo que se solicita, la producción, tem diferentes formatos, porque depende para onde eles vão. Se o formato principal será música para ouvir em fones, e pode ser em Atmos, você vai utilizar um determinado de arquivo. Se você está produzindo para um cinema ou para um festival que não tem servidores DCI, que é o formato industrial do cinema, você pode produzir em MP4. É outra forma de vehicular esse conteúdo, de distribuir esse conteúdo. E você tem os arquivos que se entregam para criar os DCP que vão ir para o cinema industrial. Essa é uma outra avenida, digamos assim. E você tem os ADMs, que são os arquivos que se utilizam em distribuição para broadcasting, para transmissão ou para streaming, para as plataformas. Eso es una ADM que tiene, por su vez, dos formas diferentes. Mas es necesario saber de eso, de qué se trata y cómo cómo conseguimos estos formatos. Entonces, dos cosas importantes. Una es cómo monitoramos y la otra es
esse material que foi monitorado, como vai ser entregue para a cadeia de distribuição. E, e vou conversar aí justamente sobre o renderer Dolby Atmos, porque ele tem estas capacidades. Então vou conversar sobre basicamente que consiste este renderer. E também de outro nome que você vai começar a ouvir por aí, que é a etiqueta IAB, é Immersive Audio Bitstream, um termo mais genérico. Mas é importante saber de que se tratam estas coisas. Tudo está mudando a uma velocidade muito grande, está complicado, está difícil, e é importante estar informado sobre essas coisas. Na quinta aula, vamos conversar sobre o som nas salas de cinema. É importante entender como se implementa. São tecnologias que evoluíram ao longo de muito tempo, se aprendeu muito, houve necessidade de fazer experiências e melhorar muita coisa. Há muita tecnologia por trás destas caixas de som, amplificadores. A ciência da acústica também se elaborou. Eh, Acredito que a maioria de vocês são novos e não sei se tiveram a oportunidade de assistir filmes em cinemas de rua. Cinemas de rua eram terrivelmente reverberantes, era difícil entender o diálogo. E isso foi mudando radicalmente. A entrada do modelo de cinemas de multiplex mudou radicalmente a forma, a arquitetura, e não só o modelo comercial de muitas salas, sino que também se melhoraram muitos aspectos. E há uma ciência por trás disso, é importante saber disso. E temos a questão dos festivais. Temos muitos festivais de cinema e temos um problema real, concreto. Se ha perdido o conceito de padrão, porque há produção em muitos lugares e nem todos os lugares cuidam do padrão de monitoração e de modulação. E isso podemos, mesmo que a gente não tenha o equipamento para cinema, digamos, DCI, podemos aproveitar os padrões. Isso podem ser utilizados em sistemas não DCI. Mas tem que calibrar tanto a monitoração em estúdio como na exibição. Então, o que acontece? O diretor de um filme, o produtor de um filme, está finalizando em um estúdio onde não sabemos se esse estúdio cuidou de estar dentro do padrão de distribuição de cinema. Esperemos que sim, mas não existe um órgão de fiscalização, digamos assim. E finalmente, esse material que foi, esse filme que foi mixado, em essas condições que não sabemos se a monitoração foi boa, vai num festival onde também não temos uma garantia de que o sistema foi corretamente calibrado. A consequência disso é que o público pode não estar assistindo o mesmo conteúdo que foi pretendido na hora de criar esse conteúdo. E isso é muito importante, porque equivale a que vamos supor, tomando um exemplo, um pintor apresenta uma exposição, um quadro, e a iluminação deturpa as cores do quadro, porque a iluminação não é adequada. E aqui acontece a mesma coisa. Temos que tomar cuidado como é exhibido esse material, como é produzido e como é exhibido. Então, isso é o que vamos conversar na quinta aula. E a sexta tem a ver com isto, precisamente, os desafios que temos na indústria audiovisual. O que precisamos fazer, como podemos colaborar, especialmente com os festivais e com os cinemas. E é necessário criar esse conhecimento, essa consciência da necessidade de manter o controle de qualidade. E não unicamente no áudio, também tem que tomar o controle de qualidade na imagem. Imagem também tem parâmetros. Você tem que fazer a balance correto de cores para que a exibição reproduza exatamente a marcação de cor que o diretor fez durante a produção. Então, isto faz, digamos assim, a qualidade da apresentação. E depois temos os próximos passos.
o que virá por aí, que é muito difícil realmente neste momento fazer algum tipo de avaliação, mas alguma coisa podemos chegar a conversar. Y ya para finalizar, embora estas tecnologías son una herramienta poderosísima, no se debe perder de vista una cuestión básica, digamos así. Un buen cinema, una buena historia bien contada. El resto de las tecnologías son, en verdad, una grande ayuda, son fundamentales, digamos, para que ese contenido, esa intención del director llegue al público. Y esa tarefa la cual estoy envolvido, esa preocupación, es cuidar de que el contenido sea creado en condiciones adecuadas y que sea exhibido, sea en casa, sea en el cinema, de forma adecuada para respetar a obra, o conteúdo. E isso que eu decía, una buena historia bien contada. Bom, então eu espero que vocês se inscrevam no curso, vai ser um prazer e vamos tentar que seja realmente de proveito, porque a ideia é passar informação sobre a realidade imediata que temos de problemas e de possibilidades e quais são as tecnologias que temos acesso. Hoje em dia mudó radicalmente la situación en relación a la época de película de 35 milímetros, donde ese equipamiento era extremadamente caro, entonces pocos lugares podían producir, digamos, y hoy se democratizó, mas a democratización tiene un precio, y el precio es que você tem que cuidar los padrões, Y entonces la idea del curso es formar, digamos, y advertir, y, en fin, a contribuir para a nossa formação profissional de nossa indústria aqui. Então, eu les agradeço então a presença e, bom, espero encontrá-los em breve. O curso vai iniciar então a semana próxima, se é que implementamos o curso. Isso vai ser, como mencionei, nas segundas y cuartas, a partir de las 7 horas, y o link vocês têm aí. Então, obrigado então pela presença mais uma vez e uma boa noite para todos.